Segunda Guerra Mundial, o mundo explode em guerra. Então, Vamos sabe lá, aquele no acordo início da de não guerra. agressão da Alemanha com a União Soviética? O acordo, ele tá falando ao Tratado de Ribbentrop-Molotov. Então, esse acordo também envolvia a divisão de alguns países, que falavam, ó, esse aqui é seu, esse aqui é meu, esse aqui você pode, esse aqui você não pode. Falou isso também. Então, alguns Famosa dança do machixe, a Polônia no meio, com a Alemanha e Rússia fazendo um sanduíche. dias depois da Alemanha invadir a Polônia, a União Soviética foi lá e invadiu a Polônia. O país foi literalmente dividido entre os dois invasores. Bem, aí a União Soviética partiu para cima da Finlândia, mas eles não conseguiram conquistar o país inteiro. Então, uma trégua foi negociada. A Finlândia cedeu um pedaço do seu território para os soviéticos e manteve a sua independência. E olha como a história faz sentido. Eles estão se enfrentando e hoje a Polônia faz parte da OTAN e a Finlândia está tentando entrar na OTAN. Filme talvez outro, eu nunca assisti. Senhora, dá-lhe violência. Agora, lá na Europa Ocidental, navios ingleses e franceses começaram a fazer um bloqueio na Alemanha para travar Famosa o comércio Marinha marítimo do país. Então, Hitler soltou seus navios e os U-boats, os famosos submarinos alemães, e isso deu início à Guerra do Atlântico. They could sneak up underwater on British merchant vessels, attacking them at the last moment. The submarines were also extremely agile on the surface. Eu acho muito legal isso, na Segunda Guerra Mundial já ter submarino, né? É impressionante o quanto a Segunda Guerra foi uma consolidação do avanço tecnológico militar que aconteceu na Primeira. Porque o que aconteceu na Primeira, no quesito tecnologia, foi revolucionário. Galera, agora lembra que eu disse que o Hitler tinha aprendido com os erros da Primeira Guerra? E por isso fez o acordo de não agressão com a União Soviética? Bem, não foi só isso que ele aprendeu com a Primeira Guerra, não. O Hitler sabia que uma guerra de trincheiras seria praticamente suicídio, né? Quem lembra do vídeo da Primeira Guerra Mundial, né? As primeiras batalhas eram todas de trincheiras, ninguém meio que andava. Ficava um exército de um lado, exército do outro, nas trincheiras, todo mundo se atacando e ninguém andava. Ninguém conquistava território dessa maneira. E daí, entre as trincheiras, era chamada Zona da Morte, que praticamente era tudo crivado de bala. E você escutava o barulho do outro morrendo dentro da trincheira, uma quantidade de rato. A famosa febre do rato passando e matando entre as pessoas. E isso, depois começaram a usar armas químicas que praticamente há relato de soldados falando, pô, o meu colega aqui do meu exército morrendo por um inimigo invisível. Então, as trincheiras foi violentíssimo, mas vamos lá. Como o objetivo do Hitler era o oposto, era conquistar territórios, uma guerra de trincheiras onde todo mundo fica parado não ia ser a melhor estratégia. Então Hitler preparou especialmente uma estratégia com uma palavra em mente: velocidade. Os caras desenvolveram uma tática de ataque conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg funcionava da seguinte forma: os tanques, apoiados por carros blindados, artilharia e aviões, começavam um ataque fulminante num ponto específico, até abrir um buraco nas defesas inimigas. Fast-moving tanks punch gaping holes in the Polish front lines, while the German Air Force, the Luftwaffe, pummels the nation's capital, Warsaw. E é claro que esse maldito aí da Alemanha, ele não tirou isso do nada. O Napoleão, ele tinha uma tática muito parecida, que era essa guerra rápida. Então, como ele enfrentava muitas coalizões, o que é coalizões? Exércitos que se unem para poder atacar um outro exército. Então ele não podia esperar esses exércitos se unir, ele tinha que ir muito rápido e atacar quando eles estavam se preparando para lutar para a guerra. Então quando eles estavam lá, a gente vai fazer isso, a gente vai encontrar tal, eles estavam indo encontrar outro exército e já tomavam um ataque do exército napoleônico. Aí essas divisões entravam em território inimigo e atacavam pontos estratégicos, fazendo um estrago enorme, mas sem ficar muito tempo no mesmo lugar. Ou seja, o exército do país não tinha tempo nem de se organizar direito. E conforme esses tanques e carros avançavam, eles iam abrindo caminho para o resto do exército que vinha atrás. Aí a infantaria alemã chegava e destruía tudo sem piedade. E foi assim que os exércitos do Hitler começaram a varrer a Europa a partir de 1940. The Blitzkrieg against Poland had been a stunning success for Adolf Hitler. He had subdued an entire country in less than 4 weeks, and he was hungry for more. Em 9 de abril, eles invadiram a Dinamarca e a Noruega. Aí, em 10 de maio, invadiram a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Ou seja, um ponto para falar sobre isso é que às vezes a gente coloca muito na competência técnica, né, do exército alemão esse domínio da Europa, mas
Tem isso, do ponto de vista aqui falando técnico, claro que não me refiro à ideologia, mas os outros países, eles também passaram por um período que eles achavam que não ia ter mais guerra, que a Primeira Guerra Mundial consolidou tudo, e eles não precisavam investir tanto no exército, né? Ao contrário do que foi feito na Alemanha, dependia ou daquele dinheiro que vinha dos Estados Unidos ou de outras fontes, e acabava que os únicos dois países que tinham alguma coisa consolidada era a Rússia, né, a União Soviética, e os Estados Unidos, que estava distante, e na Europa, salvo ali a Inglaterra. O resto estava muito aquém do que era a Alemanha. Ou seja, Hitler estava indo pra cima com tudo. Só que assim, o grande troféu que Hitler queria mesmo era a França. A Alemanha avançou feito rolo compressor e a situação da França ficou bem complicada meio a partir do dia 10 de junho, quando a Itália entrou oficialmente na guerra e invadiu a França. Essa edição é muito Então, boa, em 14 de junho, as tropas alemãs marcharam pelas ruas de Paris. On June 10th, Italian fascist leader Benito Mussolini throws in with the Nazis and declares war on France. Agora quem virou o sanduíche foi a França. Four days later, German troops march into Paris. Triumphant German soldiers unfurl the swastika from the Eiffel Tower. Que horror, cara. And France surrenders to Hitler. Agora olha só que foda, galera. O governo francês teve que assinar a sua rendição no mesmo trem que em 1918 os alemães assinaram sua rendição na Primeira Guerra. Ou seja, isso era uma mera mensagem de que para o Hitler a parada era assim muito pessoal. A queda da França foi um ponto decisivo na guerra, porque o Hitler começou a utilizar o território francês para atacar a Inglaterra. Foi aí que começou a Batalha da Grã-Bretanha, a primeira grande batalha da humanidade travada praticamente só por avião. Isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, mas é interessante salientar aqui que a França, a partir desse momento, passa a ser dividida em dois e viver uma espécie de guerra civil entre o lado que é controlado pelos alemães, que é chamada República de Vichy, e o outro lado da França. Então, a França foi um país que tombou muito rápido e resistiu muito pouco, seguiu passos contrários do que foi seguido pela Inglaterra.